Boa noite, amigos do Canelada. Noite de alívio, pelo menos para o torcedor corintiano. O Corinthians vence o Universitário do Peru, o fraco Universitário do Peru em casa por 1-0, com a garotada, com um time reserva, um belo gol do Felipe Augusto, jovem do Corinthians aí de 19 anos. É aquilo que a gente falava. A Sul-Americana pro Corinthians não vai valer muita coisa. Luxemburgo já deixou claro, não vai utilizar titulares na maioria dos jogos, vai poupar o time porque o foco dele é o Brasileirão. O Vanderlei quer focar no Brasileirão, ainda tem a Copa do Brasil, que o Corinthians tem que tirar essa diferença pro América Mineiro. Inclusive, tenho R$200 apostados com o Piperno, que nessa mesa está. Eu apostei que passa o Corinthians, ele apostou que passa o América. Eu acho que eu vou ganhar essa apostinha. Agora, é válido pra gente ver alguns garotos. O Corinthians jogou bem? Não. Jogo ruim? Sim. O Universitário quase empatou no final do jogo, perdeu uma chance claríssima que só não fez porque o time é muito ruim. Mas você vê aí um garoto como o Felipe Augusto fazendo um belo gol, ganhando moral, a garotada ganhando espaço. Eu já dou boa noite aqui para Fábio Piperno, Zé Manuel, Bruninho Prado também tá chegando, Fausto Favara. Agora o Piperno, jogo ruim, ruim até de se ver, que jogo chato. Mas tem um lado positivo, né, Piperno? Ver se essa garotada vai ganhando espaço num Corinthians que muita gente, quando quer criticar, fala que é um elenco velho. Boa noite, Pilhado. Boa noite aos colegas, à nossa audiência. Para falar em, assim, português, claro, jogo broxante, né? Pelo amor de Deus. Agora, antes de entrar no detalhe do jogo, eu só vou lembrar aqui a nossa audiência que como a gente faz caridade para você, porque olha a canja que eu tô te dando, né? Eu te provoquei por uma aposta de um duelo do Corinthians contra o último colocado do Brasil. Canja que você tá me dando, você é muito cara de pau. Você achou sim que o América Mineiro ia passar. Você falou, o América é melhor que o Corinthians. Você falou e você sabe. Não vem me dizer que você quis fazer caridade, que eu te conheço. Você não é igual a Vampeta, não. Se você apostou é porque você sabe, você acha que o América Mineiro vai passar. E aí você viu que o resultado lá foi injusto. Corinthians mereceu ganhar lá em Minas. Mereceu ganhar. E agora já tá com medo do jogo de volta. Eu não tô com medo do jogo de volta, mas por que mereceu ganhar? O Corinthians jogou bem esse jogo. Contra o América Mineiro jogou bem. Perdeu muita chance. Então, perdeu porque é de uma ruindade danada na hora de resolver a parada, né? Ah, mas o América Mineiro também. Então, os dois são ruins. Esse que é o negócio. É por isso que quando saiu o sorteio, o senhor chegou e falou assim, o Corinthians pegou o adversário dos sonhos na Copa do Brasil. Mas eu sempre achei o melhor adversário o América Mineiro e depois eu achei o Bahia. Não, mas quando você disse sempre isso, falei. E quando você falou, porque o Corinthians pegou o adversário dos sonhos, eu falei, o América também. Ué, o outro time ruim é o Corinthians. O equivalente ao Bahia, ok, mas o fato é que hoje, foi um jogo para cumprir tabela, o Corinthians corretamente, aí nós temos que elogiar o Corinthians, tomou a decisão correta de deixar essa repescagem sul-americana de lado. Claro que se passar melhor, ganha um troco, uma cota a mais. Hoje o estádio estava cheio, isso também deixa um cacau lá no fundo para pagar a conta lá do estádio. Só que o mais importante era preservar o time para aquilo que de fato vale, que é a Copa do Brasil. Se o Corinthians passar pelo América, o Corinthians vai, primeiro, jogar uma semifinal de uma competição extremamente importante. Segundo, o Corinthians vai jogar uma semifinal de uma competição muito importante contra São Paulo ou Palmeiras. Só por isso já terá valido a pena. Agora, a gente fala, né, Zé, do Vanderlei Luxemburgo, que o aproveitamento dele é ruim. Só que ele chega também num Corinthians que já muito desgastado, já muito pressionado. O Luxemburgo fez, inclusive, um desabafo depois do último jogo, porque antes do jogo o Gil sofreu ataques no hotel, verbais, né? Foi chamado de vagabundo, disseram que ele estava roubando o Corinthians, que ele tinha que ir embora, chamaram de ex-jogador. E o Vanderlei chegou num momento de muita pressão, inclusive a gente lembra. Depois do primeiro jogo dele à frente do Corinthians, teve manifestação, ele pediu 10 jogos para mostrar o trabalho dele. Tudo bem,
Já passaram mais de 10 jogos e o time é ruim. Joga mal. Mas é complicado jogar com toda essa pressão que está vivendo o Corinthians hoje? Isso pode interferir ou não? Já está ruim há muito tempo e não é desculpa. Não, o detalhe é o seguinte, o Corinthians, ele vem bagunçado já há algum tempo. E desde o começo do ano, as decisões foram todas equivocadas por parte da direção do Corinthians. Tudo que foi planejado para esse ano, se houve algum planejamento, foi errado. Não foi nada certo. Luxemburgo chegou para consertar, para desmontar um carro e montar de novo de forma correta. Estava tudo arremendado, peça fora do lugar, o pneu estava em cima, no capô, o capô estava no lugar do pneu, sei lá, estava tudo errado. E assim, não é fácil. O Corinthians tinha um time no começo do ano, antes da bola rolar, você olhava no papel, ó quantos jogadores de nome tem o Corinthians. Mas chegaram na hora que a bola rolava, ninguém fazia nada. O Gil, eu sou totalmente contra o que fizeram com ele, ir lá no local da concentração para atacar o cara. Mas o Gil não estava jogando nada por muito tempo. Melhorou nos últimos jogos, porque o time começa a ser arrumado, a ser consertado. Então, o Vanderlei Luxemburgo começou a buscar lá nos meninos também para deixar os medalhões ali meio de lado, para que eles se recuperassem nos treinamentos. Quem se recuperar volta para o time, quem não se recuperar perde vaga para os meninos. Além disso, você pode achar um outro garoto com capacidade, como apareceu esse Gabriel, esse volante que mandou muito bem contra o Atlético Mineiro, demonstrando também muita personalidade. Moscardo. O Moscardo. Eu chamei de Gabriel porque é mais fácil, né? Sim. Então, o Gabriel que era Salles, né? Mudaram para Moscardo, né? Moscardo. Salles era mais fácil também, né? Gabriel Fala pra ele, Moscardo Salles. Então, para ninguém achar ruim, vamos falar logo o nome inteiro do menino, né? Mas você já vê o Guilherme Biro, é uma realidade aí para ser utilizado. Não precisa ser titular absoluto, mas é importante já por ali, que é muito utilizado. O menino Felipe Augusto aí, que tem feito muitos gols na base, fez um gol importante hoje, garantiu a vitória do time por 1-0. O Watson, a gente já sabe do potencial dele e como é um jogador bastante útil. Lá na zaga, o Murilo e também o Caetano, jogadores que são bem utilizados. O Murilo já está mais firme, né? O Murilo já é praticamente um titular. Nessa mexida, tem proposta para sair. Nessa mexida toda que o Luxemburgo fez, colocou o Corinthians dentre os times com mais jogadores da base sendo utilizados no Campeonato Brasileiro. Aliás, os 3 paulistas, né? São Paulo também tá assim, o Palmeiras, mas o Corinthians tá lá na frente. É quem mais utiliza a base, por necessidade. Não é porque, vamos usar a base, que nossa base... Não tinha, teve que se socorrer com os meninos. Às vezes funciona, a gente viu na história que funcionou. Mas assim, a cobrança do jeito que é complicado para os meninos, né? Não é para brigar por título, mas eu acho que o Luxemburgo, pelas últimas 2 vitórias, e só ganhando que você consegue ter a sequência, ele merece uma oportunidade de tentar mostrar o que ele sabe aí. E a gente sabe que ele já fez muito pelo futebol brasileiro, né, pelo próprio Corinthians. Então vamos aguardar para ver o que o Luxemburgo... Nada de ficar pedindo cabeça, dê tempo a ele que ele tem chance de consertar alguma coisa. Agora, Bruninho, o Corinthians titular joga mal, o Corinthians reserva joga mal. É isso. É um festival de jogo ruim do Corinthians. É bom. É bom pro Corinthians revelar garotos. A gente estava falando aqui, a gente falou do Felipe Augusto, o Moscardo também. O Vanderlei Luxemburgo já deixou claro. Isso é bom também. O Vanderlei Luxemburgo, ele ser honesto com o torcedor. Falar, Sul-Americana, saiba que vai ser plano C do Corinthians. A gente quer o brasileiro, melhorar, sair ali da zona do rebaixamento. A gente quer ir bem na Copa do Brasil, se der. Corinthians, ano passado, chegou numa final. Chegou a ser melhor do que o Flamengo no segundo tempo da final, mas não ganhou o jogo, perdeu nos pênaltis. E Sul-Americana é aquilo. Se der alguma coisa, deu. É importante essa sinceridade do Luxemburgo com a torcida. E o que falar do jogo, né? Você que estava comentando a partida, Bruno. Ele tem que ser sincero mesmo para não criar expectativas. O Corinthians tem como prioridade sair lá de baixo do Campeonato Brasileiro, respirar, ficar tranquilo na competição nacional. Na Copa do Brasil, se ele passar pelo América no sábado, ele está numa semifinal e a semifinal... Passando o Corinthians será um clássico, né? Um clássico paulista, ou contra o São Paulo ou contra o Palmeiras. E no clássico você pode brigar, você pode conseguir alguma coisa. Então o Corinthians tem a Copa do Brasil aí com menos jogos para uma eventual conquista, uma eventual decisão. E na Sul-Americana é uma competição que, com esse time que jogou hoje, dá para ele
seguir, pelo menos nesse duelo com o Universitário. Se ele passar, ele ainda estará nas oitavas de final, que seria contra o News Old Boys, que já é um adversário mais forte, mas ainda tem muita coisa. E depois pode inverter. A Sul-Americana pode virar prioridade se o time não estiver na Copa do Brasil, se estiver tranquilo no Brasileiro. Mas acho que no momento ele acerta e acaba dando oportunidade para os garotos jogarem, para os garotos firmarem, para eles serem opções mais seguras. O próprio Felipe fez o gol hoje, é um centroavante que também já marcou contra o Liverpool do Uruguai. O Zé citou, o Gabriel Moscardo, ele virou titular por causa daquele jogo com o Liverpool lá, que já era praticamente um jogo de Sul-Americana, porque os dois já estavam eliminados, eles brigavam pela vaga na Sul-Americana. Então o Corinthians, pela necessidade financeira, pelas carências no elenco, esses meninos podem ajudar. Mas hoje quem, mais uma vez, resolveu foi o Renato Augusto. É um jogador que não dá para contar com ele sempre, mas hoje foi ele que fez a diferença. Que o Universitário teve um expulso, mas não parecia, quando parecia a mesma coisa. 11 é isso que eu falo, o Corinthians não conseguiu ser superior nem um a mais contra um time fraquíssimo. Sim, realmente foi isso. O Corinthians não fez o gol porque teve um expulso e aí o Corinthians sufocou o adversário. Não teve sufoco nenhum. O goleiro do Universitário não fez nenhuma defesa difícil. Pelo contrário, o Universitário teve uma chance no final do jogo. Que foi a única, né? Cara a cara, mas foi cara a cara. Aliás, foi o único chute no gol, né? Foi o único chute no gol do o Carlos Miguel outra vez apareceu bem. Aliás, é bom esse goleiro. É bom. Sempre que ele jogou bem. O Cássio hoje é o titular, claro, é um ídolo do clube, mas já é um goleiro veterano. O Carlos Miguel é um cara pro Corinthians manter ali. Tem que idade? O Carlos Miguel, acho que ele tem, depois eu olho direitinho, mas 23, 24, por aí. Mas é um goleiro que pode, assim, depois que o Cássio parar, se ele permanecer ali no Corinthians, é um cara que parece pronto para assumir. Na época o futebol tava meio 24 anos, 24. Quase não tinha jogo por causa da pandemia. Eu lembro que eu fui escalado, eu e o Flávio Prado, pra gente fazer um jogo da Tombense contra o Atlético Mineiro. Ele era do Boa Esporte. Ele era do Boa Esporte. Então, Boa Esporte Atlético Mineiro. Ele estava emprestado pelo Internacional, se não me engano, para o time mineiro lá. E ele era grandão e pegou muito. Eu falei, Flávio, é um goleiro bom, rapaz. Esse tamanhão, 2 metros, não sei quanto, e rápido, ágil, e pegou tudo. E novo. Aí comenta, olha um cara novo. Aí rodou, ele apareceu no Corinthians. O Corinthians conseguiu enxergar ele. Agora, ô Fausto Pavara, primeiro mandar um abraço aí pro Joãozinho, pro PP, pro Serginho que estão assistindo aí. E Maguila. Canelada. Isso. Maguilaça aí. Não, é amigo meu, tô nem ganhando Miguel nenhum aí. Não, Maguila é braço só. Ah, é? Agora, ô Fausto Favara, essa situação, né, que a gente fala do Corinthians. Que é o Joãozinho mesmo? O Corinthians. O Joãozinho do Vampeta. Grande João. Ó, posse de bola, 67%, 33%. Aí você vê, finalizações, 5-1. Quando você vê o número de finalizações, é que você vê que o jogo foi ruim, demais. Você ter 5 finalizações para um lado e 1 para o outro. E detalhe, eu quero saber quantas no gol. Né? Deve ter sido essa do Universitário. Não, 5-1 no gol. Total 18 a, sei lá, 6, assim, uma coisa então foram 5 no gol contra 1. Agora, jogo feio, mas é aquilo, o que importa é ganhar, principalmente com o time reserva, porque tem isso também. Fala que não tá ligando pra Sul-Americana, não tá ligando, mas se começar a chegar nas finais, vai virar um título importante. Mas isso é engraçado, filhado, porque o Luxemburgo tá falando que não tá dando bola pra Sul-Americana e aos trancos e barrancos, como foi esse gol do Corinthians aí, porque o Renato Augusto é tão diferente que a gente fala assim, olha, a bola foi aos trancos e barrancos pro Felipe, né, mas a primeira jogada dele, ele meteu uma caneta. Antes de tropeçar e a bola ir pro meio ali, ele meteu uma caneta. O Renato Augusto é muito diferente. Essa história de você, olha, não é prioridade, é óbvio, todo mundo sabe que não é prioridade. É prioridade, infelizmente, do Corinthians, é fugir de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas também, se for passando, os caras vão sim passar a priorizar um torneio como esse. Para o Corinthians seria importante uma Sul-Americana, né? Se livrando um pouquinho de Campeonato Brasileiro. O Bruno falou a respeito disso hoje no Bate-Ponto. É óbvio que se livrar um pouquinho no Campeonato Brasileiro, dessa zona de rebaixamento, dessa situação complicada que o Corinthians está vivendo, o Corinthians vai poder optar, se estiver seguindo numa Sul-Americana e numa Copa do Brasil, qual competição ele vai priorizar. Né? Agora, é um time fraco, né? Esse time reserva do Corinthians é um time bem limitado. O Juliano é um jogador que é uma grande frustração, porque não jogou absolutamente nada no Corinthians até agora, né? Esse Carlos Miguel não é de hoje, o Carlos Miguel é um goleiro muito bom, muito bom. Toda vez que ele teve que substituir o Cássio, ele substituiu a altura,
né? Um goleiro seguro, goleiro grandalhão. Ele lembra, óbvio, devido às proporções, tá? Nenhum tipo de comparação. O Dida. Ele lembra o Dida. Ele é muito novo. Ele tem 24 anos, gente. É um goleiro que... Tá tão difícil da gente ver um goleiro que entra com tanta firmeza assim, novo. E ele é um cara importante, porque o prazo do Cássio uma hora vai chegar ao fim. Apesar que o Cássio passa o tempo e parece que ele melhora, né? Mas a vitória é que vale. Vitória importante do time do Corinthians. Atuação horrorosa. Primeiro tempo olhava pro Bruno, o Bruno olhava pra mim, a gente falava assim, o tempo não tá passando. E não passava mesmo o tempo. Não passava. É aquele jogo que é interminável, né? E é isso. Eu acho que o Corinthians vai se classificar. Só não dá bobeira lá. Mas esse time é muito fraco. Esse Universitário é muito fraco. Então a chance do Corinthians se classificar é grande. E é importante que o Corinthians passe para a próxima fase.